João, capítulo 8, versículo 32. Fé ou conhecimento? O que você busca? Antes de entrarmos na pauta do vídeo de hoje, uma observação. Queridos, queridas, eu não prego religião. Religião não aceitou os profetas de Deus do Antigo Testamento, não aceitou a Jesus quando andou nesta terra e não aceita a palavra da graça libertadora. Eu não prego religião. Segundo, eu não vou à igreja com CNPJ. Eu entendo que eu sou a igreja. O que Paulo diz é que continuemos a nos reunir como igreja, não indo à igreja. Está relatado em Hebreus. E outra, eu não fico fantasiando as escrituras. Eu não vou contar historinha para boi dormir para iludir você. Não faço isso. Esse canal aqui, como realmente tem que ser, é a igreja sem fins lucrativos. Fato. Dito isso, se você gosta de viver tais coisas, passa o vídeo. Não continue, para que você não venha se frustrar se você gosta da religião. Dito isso, vamos ao que diz as Escrituras, capítulo 8, verso 32, segundo escreveu João. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que verdade Jesus falou aos seus ouvintes na época que eles deveriam conhecer? Era o que? Estudar mais? Ter conhecimento da Escritura verdadeiramente? É isto que Jesus está falando? Não, não é isso. Jesus está fazendo a mesma referência de João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus está ensinando isso, ele não está falando de conhecimento. Ele está falando que ele é a verdade. Ele está falando de coisas que antecederiam a sua morte, o que aconteceria, como que eles saberiam que ele era realmente o Filho de Deus. E ele fala isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É disso que Jesus está falando. E o que temos buscado hoje? Ter conhecimento ou ter fé? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Hebreus 11:1, Paulo ele vai começar a definir fé. Ele fala que fé é estar firme, seguro, confiante em que, Paulo? Em coisas que se esperam. Entretanto, ninguém viu tais coisas. Deu para entender isso? Pensa comigo. Se eu tenho que confiar em algo que eu não vi, automaticamente eu não tenho conhecimento. Sim ou não? É o que Paulo está falando. Paulo diz na primeira carta dele, melhor, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 5 e verso 7, que o cristão não vive por vista, mas vive por fé. Porque quando você vê, você conhece. Mas quando você tem fé, você está firme e fundado em coisas que se espera, porém você não viu. É disso que Paulo relata aos Hebreus capítulo 11 e verso 1. Porém, a fé que a religião passa é carro, casa, empresa, dinheiro. Porém, essas coisas que a religião passa, só desejamos tê-las porque nós a conhecemos. Pergunto de novo, queridos. O que você busca? Fé ou conhecimento?
Paulo relata também na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem ou na mente do homem. É isso que Deus já preparou. O que Deus preparou? Olha, o que o teu olho nunca viu, teu ouvido não ouviu e nem subiu ao coração. Para acreditar nisso, você precisa ter fé. Conhecimento é uma coisa e fé é outra. O que temos buscado? É a pergunta constante nesse vídeo de hoje. O que expulsou o ser humano do Éden de Deus foi Gênesis 2, 16 a 17. Vamos ler o que está escrito? Gênesis 2, 16 e 17. O Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Porém, contudo, não comerás da árvore do conhecimento. Quando o homem resolveu adquirir conhecimento, ele deixou de ter um relacionamento com Deus. Por quê que o conhecimento fez o homem deixar de ter um relacionamento? Vou fazer uma analogia. Se você pegar uma criança inocente e colocá-la à beira de uma piscina cheia de água, possivelmente essa criança vai se jogar na água, porque não sabe o risco que tem. Entretanto, se essa criança já tiver o conhecimento do que aquilo pode causar a ela, possivelmente ela não vai arriscar-se a jogar-se na água. O conhecimento atrofia, como foi com a criança. Quando ela não tem conhecimento, ela se joga. Mas ao ter conhecimento, ela paralisa. Porém, a fé, ela não coloca limites. Uau! Jesus ensinando aos seus discípulos, depois de uma questão que aconteceu, está em Mateus 17, 20. Jesus fala o seguinte: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda e disserdes a este monte, passa daqui para lá, isto acontecerá. A fé não te limita. A fé não tem um limite, porém o conhecimento, sim. Já disse um francês ao qual ecoa de séculos em séculos a frase que ele mencionou: ninguém é tão sábio que não tem o que aprender e nem tão inteligente e nem tão ignorante que não tenha o que ensinar. É fato. Ninguém sabe tudo. O conhecimento, ele te limita. Porém, a fé, não. E o que você busca? Fé ou conhecimento? E cria-se a questão chave. E como, Alexandre, como que eu posso adquirir fé? Paulo que vai nos ensinar. Está em Romanos 10, 17. E o que está escrito lá? A fé, ela vem pelo ouvir. Aí eu pergunto, vem pelo ouvir o quê? Que devemos se batizar, ceiar, dizimar, ofertar, sacrificar? Não, queridos. Não é isso. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É dessa forma que nós adquirimos fé. Não é o que a religião passa, regras, preceitos, conceitos e o que você deve ou não deve fazer. Você é livre. Você é livre. Você pode fazer tudo, entendendo que tudo que você fizer vai ter consequências. Faça coisas boas e terá consequências boas. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Está em Gálatas, capítulo de número 6. E entenda o seguinte:
interpretaram errado o que Oséias escreveu no capítulo 4, versículo 6. Porque ali está escrito que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Ponto. Ponto não. Ponto não. Porque isso que é mencionado tem texto e contexto. O contexto, o que está acontecendo? Para quem Oséias escreveu esta carta? Foi para mim? Foi para você? Foi para quem? Foi para o povo de Israel. E tem alguém em Israel que está literalmente direcionado? Tem. Quem? Os sacerdotes da época de Oséias, querido. É agoniante quando você vê um irmão pegar esse texto, ler e falar: olha o que Deus está falando conosco, irmão. É por falta de conhecimento que a igreja de Deus, o povo de Deus é destruído. Está errado, querido. Essa aplicação está errada. Isso não foi para mim, não foi para você, foi para Israel e especificamente para os sacerdotes da época. Mas por que, Alexandre, para os sacerdotes? Porque os sacerdotes estavam ensinando erradamente as coisas de Deus ao povo, ao ponto que até os profetas da época estavam se desviando. Alexandre, e o que eles estavam ensinando errado? As escrituras diz. Só que a gente escuta um texto sem contexto, é pretexto, querido. Tem contexto no que está dizendo Oséias. E o que eles ensinavam? Eles estavam ensinando coisas que não estavam ditas, escritas, relatadas na lei. Que lei? A lei que em Romanos 10:4 Paulo fala que Cristo foi o fim. Mas em Oséias ela ainda estava em vigor. E os sacerdotes estavam ensinando o povo de forma errada. E por não ter conhecimento da lei, que lei? A lei de Moisés, por não ter conhecimento disso, o povo estava sendo destruído. É isso. É aplicar um texto de forma errada. Tá, mas Alexandre, então eu quero adquirir conhecimento. O que eu faço para adquirir conhecimento? É muito simples. É muito simples. Para começar, você faz um seminário. Depois de você fazer um seminário, começa a ler livros, fazer curso e etc. Mas entenda o seguinte, no final, você vai ser só mais um desses religiosos ou religiosos atrofiados. Essa é a verdade. Eles não conseguem nem abrir a cabeça para ter realmente entendimento do que as escrituras diz. E aplicam palavras que não foram direcionadas a mim, nem a você, como se tivesse sido. Para finalizar o vídeo e indo para o final do vídeo, só quem tem fé que consegue entender. O que? Efésios capítulo de número 2, versículo de número 9. E o que está escrito lá, Alexandre? Pela graça sois salvo. Não é pelo que você faz, não é porque você dá dízimo, sobe monte, faz jejum, dobra o joelho, fica orando durante 3, 4, 5, 7 horas. Não, não é por causa disso. É pela graça que sois salvo. Isso não vem de vós, não vem de mim, não vem do pastor, do, entre aspas, profeta. Não. Isso é dom de Deus, é dom gratuito. Nem merecemos, mas por amor Ele resolveu nos dar. É mediante a fé. Porque para acreditar nisso tem que ter fé. Acreditar que não precisa fazer sacrifício tem que ter fé, querido. Acreditar que Cristo realmente é suficiente, porque o evangélico, o católico, e quem mais seja, o religioso vai dizer o seguinte: não, realmente Cristo é suficiente, mas você tem que ofertar, você tem que dizimar, você tem que subir monte, você tem que orar, você tem que fazer sacrifício, você tem que fazer campanha, você tem que fazer caminhada, você tem que fazer. Se você tem que fazer, é uma obrigação, você não é livre. Está errado. E só quem tem fé consegue acreditar em Efésios 2:9. Só quem tem fé consegue acreditar em Romanos 8:1. Sério? Romanos 8:1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
E quem está em Cristo Jesus? Quem crê nele. Mas o crente, o religioso vai falar o seguinte: não, irmão, mas se você não fizer isso ou aquilo, você vai ser condenado. Você vai para o inferno. Queridos, só quem tem fé consegue acreditar no que está relatado em Romanos 8:1. E piora, só quem tem fé consegue acreditar em Romanos 8:39. Que vai nos dizer, Paulo vai informar aos romanos, mas eu quero nos trazer esta palavra hoje, que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Te pergunto, nada é nada. Não, mas o irmão errou, o irmão falhou, o irmão deu mole ali, o irmão tropeçou ali. Querido, se você tropeçou e fez coisas erradas, você vai colher o tropeço e as coisas erradas. Mas isso não te afasta do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas só consegue acreditar nisso quem tem fé, porque o religioso vai falar, está afastado, está desviado e deu brecha para o diabo. Não bate com as escrituras da salvação. Pergunto no final do vídeo, o que você busca? Fé ou conhecimento? O conhecimento que a religião passa te atrofia, te limita, te põe barreiras. Mas a fé diz que você não tem limite. Não esqueça, queridos, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Seja livre.